Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, Jesus. O Senhor, com o seu amor furioso, tem cuidado de nós. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos lapidado, Pai. Nós te louvamos, Pai amado, porque nisso nós enxergamos o seu amor. Nós te louvamos porque nisso nós enxergamos o seu cuidado, Pai. Nós te louvamos, Jesus, pela sua misericórdia, Deus, que sempre nos alcança, pelo seu doce amor que sempre nos encontra, Jesus. Obrigado, Jesus, por tanta bondade, Pai. Obrigado, Deus, por tanta bondade. Essa ministração para mim, ela é uma resposta de oração. Quem esteve comigo aqui nos últimos dias, o pessoal que está na organização, sabe que todas as vezes que nós fomos orar pelo dia de hoje, eu falei assim: Jesus, o que importa é que nós sejamos mudados naquele dia. Se nós não formos mudados, se a sua presença não gerar algo dentro de nós, não nos transformar, tudo foi em vão. E o Senhor, Ele quer continuar falando no seu coração nessa noite. O Senhor, Ele quer continuar de uma forma muito especial e particular. Não pense que terminou, não pense que acabou aqui, mas o Senhor tem muito para falar no seu coração essa noite. Que você possa continuar com o seu coração aberto, que você possa continuar com o seu espírito aberto para receber o que o Senhor tem para falar. E eu gostaria de convidar nessa noite alguém que, se fosse a Dani ou o Henrique que fosse chamar, eles falariam que é a melhor mãe do mundo. Se fosse o Erdilei, ele falaria que é a melhor esposa do mundo. Mas como ela é minha pastora, eu vou falar que é a melhor pastora do mundo. Meire, seja bem-vinda. Recebam com aplausos. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso, porque Ele testifica em todas as coisas. Por mim, eu poderia até parar por aqui, porque o pastor Jeter já falou metade daquilo que eu iria ministrar para vocês. E eu estava até falando com o Senhor: Deus, é exatamente isso que o Senhor quer que a sua igreja escute? E como Ele mesmo falou, nós acabamos relutando conosco. Porque às vezes você fala, você pensa: Deus, será que isso não vai chocar muito as pessoas? Mas é uma necessidade. Nesses últimos tempos, eu creio que Deus, Ele tem levantado a igreja para um despertamento. E não tem como despertar a igreja se não for dessa forma. Mostrando aquilo que precisa ser mudado, ser transformado. Amém? Então, vamos dar continuidade àquilo que Deus já tem falado e Ele vai continuar ministrando aos nossos corações. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro 2, a partir do versículo 9. Falando só um pouco em relação ao upgrade. O upgrade, ele é uma extensão da nossa rede de ministro, que acontece aqui todo mês na igreja. E nós temos esse cuidado de trazer sempre uma palavra para aqueles que ministram na igreja, que a gente venha estar crescendo, por isso que é o upgrade, né? É você subir um nível a mais, e é isso que nós temos buscado no Senhor, subir a cada dia um nível a mais na presença dEle, conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Essa é a maior razão, essa é a nossa grande esperança. 1 Pedro 2, 9, a palavra do Senhor diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes,
nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Amados, eu vos advirto, como peregrino e estrangeiro que são, a manter distância das coisas, dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão no seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Amém? O pastor Jeter, ele falou uma verdade. O grande problema dessa geração é realmente a questão da identidade. E muitos têm se perguntado: qual é a missão? Qual é a minha missão? Qual é o meu chamado? O que o Senhor espera de mim? Mas antes que você venha querer entender tudo isso, você tem que entender quem você é dentro do reino. E a palavra do Senhor diz bem clara aqui: vós sois geração eleita. Então o Senhor mostra que nós somos um povo escolhido. O Senhor, Ele nos escolheu. Jesus, Ele fala assim: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Então, se você está hoje aqui nesta noite, tenha essa certeza, essa convicção que o Senhor, Ele te chamou. E Ele te chamou com um propósito maior. E aqui a palavra continua dizendo, né? Vocês são sacerdotes santos. Por que o sacerdote? Porque nós sabemos que naquela época os únicos que poderiam entrar ali na presença do Senhor eram os sacerdotes. E hoje, através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, nós temos essa oportunidade de adentrar no Santo dos Santos. Hoje nós somos considerados como sacerdotes, então você tem livre acesso à presença do Rei. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Nós temos trocado essa presença por tantas outras coisas. Algo que no passado era grandioso, era maravilhoso. Eu acredito assim que aquele que era um sacerdote, ele tinha uma incumbência que ele deveria falar: Deus, o que é isso? Quem sou eu? E o cuidado que ele tinha, a santidade e todas as coisas ali para entrar uma vez só no ano e fazer o seu sacrifício diante do Senhor. E hoje nós, como sacerdotes, nós temos esse livre-arbítrio, nós temos esse acesso ao Senhor de entrar na presença dEle. E muitos hoje têm trocado essa presença por tantas coisas. Esse mundo tem nos rodeado de uma forma tão grande que tem nos distraído com tantas coisas. O pastor falou da questão do soldado, né? E Paulo, ele deixa bem claro que ninguém que se alista ali tem que se envolver com as coisas civis. Quer dizer, se você se alista para um exército, você tem que estar focado em servir ali no exército. Você não pode estar dentro de uma guerra preocupado com o que você deixou em casa, com tantas outras coisas. Mas você tem que seguir, você tem que servir por completo. Jesus, ele sempre cobrava algo assim das pessoas que caminhavam com ele. E eu acredito que se ele tivesse nos dias de hoje, muitos não iriam querer acompanhar a ele. Porque ele falava: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele falava, né? Mas Senhor, eu não posso enterrar os meus pais. Ele fala: não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. O jovem rico falou: o que eu posso fazer para te seguir? Ele falou: vende tudo que você tem. Então o Senhor, ele sempre pedia algo das pessoas que custasse. Ele não pedia nada que seria muito fácil, mas ele conhecia, ele olhava ali, avaliava cada coração e aquilo que prendia as pessoas, e era justamente aquilo que ele pedia. Só que hoje, infelizmente, essa geração, nós temos vivido um tempo de evangelho que é pregado, e a culpa é principalmente de nós, pastores.
Porque ficamos com essa preocupação de querer agradar o coração das pessoas e não nos preocupamos em agradar o coração de Deus. Aquilo que Ele quer realmente falar com a sua igreja. E hoje em dia tem sido ministrado somente coisas para o ego, para o seu eu, sobre a prosperidade, sobre você ter. O hedonismo, ele tem se tornado o Deus. O Deus desse século tem sido o hedonismo. As pessoas, elas estão preocupadas consigo mesmo, com as suas vontades, em realizar os seus sonhos, seus planos, seus projetos. Não que não seja pecado, você pode ter. Mas Jesus, ele sempre falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós temos mudado, nós temos buscado as demais coisas e esquecido das coisas do reino. E é por isso, justamente por isso, que o pecado tem entrado de uma forma tão grande dentro da igreja. Hoje, se você for avaliar, é claro que você vai falar: mas como, Meire? Tem tantas igrejas, abriram tantas igrejas, tantas pessoas aceitaram a Cristo. Mas já foi falado, a transformação, ela não tem vindo. Porque se abre as igrejas, se abre os pontos de pregações, mas sempre é com a chamada de algo para as pessoas. Você vai ser curado, o seu casamento vai ser restaurado, você vai receber um emprego, você vai receber a chave do carro, a chave da vitória. Então as pessoas, elas se convertem totalmente de uma forma errônea. Elas não entendem o sentido da cruz, mas elas entendem que ela vai ali na igreja porque ela vai receber algo. E quando ela não recebe, é por isso que ela desanima e realmente ela sai. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado para um tempo novo, para que nós venhamos nos avaliar e nos levantar como essa geração aqui que está falando a palavra. Geração eleita, sacerdócio real, propriedade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um dono. E quando você tem um dono, ele tem que governar tudo que há em você. Não é mais a sua vontade, mas é a vontade dele. Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo para alegar aquele que me chamou. A nossa vida, ela tem que se pausar em alegrar ao Senhor, em alegrar ao coração dele, e não mais as nossas vontades, e não mais o nosso querer. O pastor Jeter falou uma verdade: o avivamento, ele tem que começar realmente em nós. E todo o avivamento, ele vem através de arrependimento. Através de um anseio, de uma busca, é claro, de conhecer mais ao Senhor, de buscar mais a Ele, mas principalmente do arrependimento, de querermos nos tornar pessoas melhores. E qual é a missão? Aqui deixa bem claro: a missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas hoje tem se esquecido essa missão, porque nós temos vivido para nós mesmos. Realizar os meus sonhos, para mim ser feliz. Eu tenho que ser feliz. E as pessoas hoje também têm confundido a questão da graça. Graça é favor imerecido, sim. E por mais que você venha fazer, você nunca vai ser merecedor. Mas as pessoas também têm confundido isso, porque por viverem somente a graça, elas acham que pode viver uma vida de pecado, uma vida de qualquer maneira. Sendo que se você entende o sacrifício da cruz, se você entende o que Deus fez por você, que Jesus fez por você, você sempre vai querer alegrar o coração dele. Você vai querer sempre se doar mais a ele. E falar: Senhor, eu sou a sua representante, o Senhor escolheu a mim. Então, o mundo, as pessoas, elas têm que ver Cristo em mim. Elas têm que ver Cristo em cada um de nós. Nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso modo de agir. E muitas vezes, o que nós temos visto é tantos escândalos, tanta vergonha, tantas coisas que têm entristecido
Eu fico pensando, se eu, como humana, falha, pecadora, eu fico triste às vezes com tantas situações. Eu fico imaginando o Espírito Santo de Deus. E aqueles que têm sido levantados para levar essa boa nova, têm confundido e têm ensinado de forma errada para muitos. O porquê do avivamento? Você não vai encontrar na Bíblia a palavra avivamento, mas você vai encontrar na Bíblia reis, você vai encontrar profetas, salmista, clamando: Senhor, aviva-nos, ou pedindo até o avivamento para si próprio, porque está passando por um momento de frieza espiritual. E ali o Senhor, Ele ouvia o clamor daquele povo e Ele vinha. Ele ouvia o clamor daquele profeta e Ele trazia o avivamento. A igreja de hoje, ela precisa clamar por esse avivamento e ela tem que desejar esse avivamento, porque nós temos vivido um tempo muito difícil. Apesar do grande crescimento da igreja, a igreja ela tem passado por um momento muito forte de esfriamento, onde as pessoas se acostumaram a vir no culto de domingo, às vezes, de vez em quando, numa célula, né? E se dá por satisfeita, mas não procura mais ter essa comunhão com o Senhor, a leitura da palavra, a busca em conhecer mais, em melhorar mais no Senhor, mas se dão satisfeitas somente com isso. Então existe sim um esfriamento. Por mais que as igrejas estejam cheias, mas as pessoas não têm sido transformadas. Porque na verdade o avivamento ele não pode ser feito, ele não pode ser gerado por homens. Ele vem de Deus. E somente Deus tem o poder de avivar. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Isso não é obra de mãos humanas. Não é eu agora aqui falar, eu quero o avivamento e o avivamento vai vir. Não. Mas o Senhor, Ele também busca algo. Ele busca algo no seu coração, um desejo de mais. Porque todo o avivamento da história, se você for ler ali no passado, ele começou com alguém clamando, com alguém com o coração desejoso, querendo mais. Mais, mais, mais. E hoje, olhando aqui para os rostinhos, eu vejo tantas pessoas jovens. E a maioria dos avivamentos, se você for ler ali, era tudo por jovens. Pessoas que queriam mais. Que no momento teve um despertar e falou: Deus, não é só isso. Tem que ter mais. E não se deram por satisfeitos. Mas infelizmente hoje as pessoas têm se dado por satisfeitas apenas de participar de um culto, por apenas ouvir uma palavra, receber uma oração. Hoje as pessoas não querem mais nem orar, elas querem que você que venha na frente, você coloque as mãos e ore, e a pessoa vai embora e ela passa uma semana inteira com aquela oração que ela recebeu, até chegar o próximo domingo e ela vir na igreja e receber mais uma oração. Isso não é relacionamento. Quantos casados nós temos aqui? Pouquinhos casados, olha. Mais solteiros, né? Mas para ser gerado um filho, é necessário a intimidade. Para Deus gerar algo em você, é preciso você ter intimidade com Ele. Senão nada vai ser gerado. Por isso que hoje nós ficamos nesse nível muito de alma, nas emoções, e tem se confundido muito o avivamento com isso. As pessoas acham que o avivamento é você falar em línguas, você rodopiar. Não é isso. Não é movimento. É transformação, é mudança. O avivamento, ele traz o temor. Ele traz o anseio por mais de Deus. E ele não muda somente as pessoas, mas ele muda o lugar e ele muda as geografias também. Nesta noite eu quero focar, já que o pastor Jeter fez a minha parte, né? Eu vou focar um pouquinho mais em relação à questão de nós levarmos esse avivamento para as outras pessoas. A partir do momento que você entende, você se arrepende, você busca mais do Senhor,
Você é levantado, mas e aí? O que você vai fazer com tudo isso? Você recebeu o poder de Deus, mas isso não é somente para você, para a sua vida. Deus tem um propósito. Quando Ele levanta uma geração, Ele levanta um jovem, Ele levanta uma igreja, ou não importa o que seja, ou um grupo mesmo, é porque Ele tem um propósito maior. O avivamento, ele não pode ficar aqui entre quatro paredes. Hoje o nosso país, ele tem vivido um tempo muito difícil. Um tempo de luta, um tempo de frieza, um tempo até de tanto roubo, miséria. A gente fala da miséria lá fora, mas se você for para o Nordeste, se você for para o Maranhão, para vários lugares, você encontra uma pobreza tão grande. E quando você para observar os políticos e tantas coisas, é tanto roubo, tanta coisa. Mas quando eu paro e eu oro ao Senhor e eu clamo pelo nosso país, o Senhor fala, tudo isso começa em você. O nosso país é um reflexo da igreja também. Porque se a igreja estivesse orando, se a igreja realmente estivesse se posicionando como ela deveria, o nosso país não estaria dessa forma. Só que como eu falei, nós estamos vivendo um tempo de hedonismo. Então eu estou preocupado se eu tenho na minha casa. Eu não estou preocupado se as outras pessoas têm. Se vai tudo bem comigo, eu não estou preocupado se os demais não estão. O propósito do Senhor é sarar um povo, é sarar uma nação. Então tudo vai começar em nós e através de nós. E eu creio que Deus colocou no nosso coração esse upgrade justamente para isso. Para que seja realmente um tempo de transformação, um tempo de mudança. Deus vai mudar nós, vai nos transformar e através da nossa transformação, nós iremos transformar famílias, bairros, municípios, cidades. E por final nós iremos mudar essa nação. Em nome de Jesus, amém? Quantos acreditam nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito porque eu tenho visto, eu tenho ouvido em vários lugares pessoas ficando indignadas com isso. Não aceitando mais. Não aceitando apenas sentir esse arrepio, como o pastor falou, mas querendo mais. E falando, Senhor, eu quero que todos participem disso. Eu quero que o seu reino venha a ser expandido. Porque aqui na palavra ele fala assim, ele nos adverte como estrangeiros e peregrinos. Então quer dizer, nós não somos dessa terra. Nós não pertencemos. A nossa pátria, ela é celestial. Então a cultura do reino, ela tem que estar impregnada em você. Ela tem que estar impregnada em mim. E aonde quer que você vá, essa cultura tem que ir com você. Eu fico observando os muçulmanos. Hoje no Brasil tem muito deles. E eles estão no mundo inteiro. Mas independente do lugar que eles estejam, eles carregam com eles a cultura deles. Eles não mudam por causa do lugar. Mas aquilo que eles aprenderam, eles carregam com eles. Então ali eles têm um costume de orar, se eu não me engano, 3 vezes ao dia. Quando dá o horário deles de oração, eles param tudo que eles estão fazendo. E eles vão ali orar. E eles vão procurar a direção de Meca. Porque eles acreditam que ali é a habitação de Deus. E eles começam a fazer as orações deles. Então quer dizer, eles entenderam, e essa cultura ela está tão impregnada com eles, que aonde quer que eles vá, eles continuam, e eles acabam influenciando outras pessoas a viverem essa cultura. Da mesma forma, Deus nos chamou para isso, para expandir o reino de Deus, para trazer o reino do Senhor, para levar as boas novas do Evangelho, para levar a paz, para trazer libertação aos cativos, ali que diz em Isaías. Isso é para nós. Mas será que nós temos feito isso?
Eu falo por mim, porque eu sei o quanto ainda tenho falhado diante de Deus. E eu falo, Deus, me perdoa, porque eu sei que eu estou bem longe daquilo que o Senhor espera da minha vida. Mas nós precisamos ter consciência de que nós precisamos fazer mais pelo reino do Senhor. Nós precisamos cumprir esse ID. Mas primeiramente, para cumprir esse ID, você vai ter que ser exemplo. Não tem como eu formar algo que, se a forma está deformada. Não tem como eu levantar uma igreja, não tem como gerar discípulos, se a forma que sou eu está deformada. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me corrigir diante do Senhor, buscar essa transformação, essa melhora, e começar a levar as outras. É claro que perfeito nós nunca iremos ficar, porque nós somos pecadores. E nós temos consciência disso. Mas o que o Senhor tem que ver no meu coração e no seu coração é um desejo de melhorar dia após dia. De não desejar ficar da maneira que nós estamos, mas queremos mais. Senhor, eu acredito. É você na sua oração, fala, Senhor, eu acredito que hoje eu falhei, mas eis-me aqui, me perdoa. E amanhã eu quero fazer algo melhor diante de Ti. Se for de coração mesmo, como foi ministrado, o Senhor, Ele vem e faz. Porque o maior prazer do Senhor é realmente nos perdoar. É trazer um renovo, é trazer esse avivamento. Só que Ele espera justamente de nós essa mudança, essa transformação. Porque eu creio que daqui sairão, né? Não só profetas, pregadores, pastores, evangelistas. Eu creio que Deus tem nos chamado como geração eleita, como povo santo, sacerdote real. Saiba disso, que você é propriedade de Deus. Você tem um dono e você foi comprado por um preço muito alto. Então valorize aquilo que Deus valorizou, que é a sua vida. Você não é qualquer um, então você não pode andar como qualquer um. Mas nós temos que andar como o Pai nos chamou. Sede santos, porque eu sou santo. E a nossa maior alegria tem que ser essa, de alegrar o coração do nosso Pai dia após dia. A nossa alegria tem que ser essa, em servir a Ele em todo o tempo. E a palavra do Senhor ainda nos diz que toda a criação, ela aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos. Quem aqui é filho? Essa terra, ela tem gemido por causa do pecado. E a mudança, a transformação, ela vai vir através da minha vida, da sua vida. O homem geme, porque é tanta maldade que tem entrado neste mundo, através do pecado. E eles também esperam por nós. Tem algo que eu sempre falo, que por que a mídia, por que as pessoas sempre caem em cima daqueles que são evangélicos? Porque eles esperam a diferença em nós. Você não vê eles cobrando de uma pessoa que é espírita, de uma pessoa que... Não. Mas se for um cristão, eles vão falar. Logo você não esperava isso de você. Porque no fundo, eles esperam isso em nós. Em ver a diferença. Porque a palavra fala que todos verão a diferença dos que servem para os que não servem. Hoje nós estamos aqui com esse cenário, é lindo, as luzes, mas a gente sabe que isso não é um foco, isso é apenas uma forma de extravasar ou então de chamar a atenção. Mas o foco principal realmente é a palavra do Senhor, é a presença do Espírito Santo dele aqui nesse lugar. Porque se não for isso, nada vale, vai ser apenas um show. E nós não queremos um show, porque o show ele só mexe com a alma mesmo. Mas nós queremos a presença do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que aonde o Espírito de Deus está, ali é uma mudança, porque é Ele que convence o homem do erro, do pecado.
estava ali estudando, né, um pouco e vendo algumas histórias de avivamento. Porque é muito bonito você ver da onde tudo começou, o foco, o que animou, o que transformou uma pessoa. E eu estava vendo um relato na Argentina de um jovem polonês chamado Alexandre. E ali conta que ele tinha mais ou menos uns 20 anos e ele buscava a presença do Senhor dia após dia. E teve um dia que ele estava olhando as estrelas e ele sentiu como se as estrelas estivessem caindo como um fogo. E ele viu ali a presença de um ser celestial e ele ficou com muito medo, porque a presença de Deus era muito grande, e ele saiu correndo ali para o alojamento dos outros irmãos. E ele começou a bater na porta, fugindo daquela presença. E quando os amigos abriram a porta, a presença de Deus invadiu ali e entrou junto com ele. E aqueles jovens, eles foram impactados de uma forma tão grande que o temor veio sobre a vida deles, e na mesma hora eles começaram a confessar os seus pecados. E em todos os relatos que eu ouvi, todos eles aconteceu primeiramente dessa forma. Primeiro veio o temor e depois o arrependimento. Quando o pastor Jeter estava falando, o Espírito Santo de Deus só falava no meu coração: arrependimento, 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 arrependimento. A igreja, ela tem que se arrepender. Tem muito do que se arrepender, porque se a nossa nação está desse jeito, nós fazemos parte disso. E nós também temos a nossa culpa. Porque a palavra do Senhor diz que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele viria do céu e sararia a nossa terra. Mas o que tem acontecido hoje? Cada um tem lutado pela sua igreja, pela sua placa, pelo seu método. E nós temos deixado de lado aquilo que o Senhor fala, que nós somos o corpo de Cristo. E algo que me chama atenção entre os avivamentos foi o da ilha Fiji. Eles estavam vivendo um momento bem parecido assim com o nosso, bem ali como o Rio de Janeiro, né? Um tempo de muita violência, um tempo ali que a economia estava falida, muito desemprego, muita violência. E as igrejas sozinhas começaram a orar e clamar, pedindo para que o Senhor viesse e intervisse na nação e fizesse algo. E Deus usou o próprio presidente ali para chamar os principais das igrejas e falar para eles: olha, vocês precisam se unir e orar juntos. E como o pastor Jeter falou, e como é difícil, porque a religiosidade acaba dando esse bloqueio, porque um olha para o outro e fala: não, porque a minha igreja é perfeita, aquela igreja é pecadora. Não, porque aquela igreja não ajoelha para orar, essa está em pecado. Não, a minha tem que colocar um véu. Não, a minha tem que usar saia. Não, a minha tem que rodar. Não, a minha não tem que ter nada disso. E parece que cada uma tem o seu Deus no individual. E a palavra que fala que nós somos corpo de Cristo parece que fica de lado. Mas aqueles pastores, através do Espírito Santo de Deus, foram convencidos que eles precisavam mudar. E eles deixaram de lado toda a religiosidade, todos os achismos, toda a justiça própria deles. E eles começaram a orar como o corpo de Cristo. Não mais como igreja, não mais como batista, não mais como assembleia, não mais como presbiteriana, mas como o corpo de Cristo. E se você for assistir o relato, é algo maravilhoso, porque o povo começou a ser impactado ali de uma forma maravilhosa. E havia muitos sacrifícios humanos naquela terra. Havia até canibalismo, né? Confundi.
Mas a palavra do Senhor chegou de uma forma tão forte, a presença de Deus chegou de uma forma tão forte naquele lugar, que as pessoas começaram a se converter, o temor do Senhor veio sobre os corações, e todos começaram a clamar, e começaram a se arrepender dos seus maus caminhos, e eles começaram a ver o agir de Deus, e até o presidente se converteu. Chamou primeiramente, antes dele ser convertido, mas ele chamou pessoas para trabalhar com ele, pessoas de Deus que começaram a orientar, direcionar ele, até que no final ele também se rendeu. E não foi só isso, por isso que eu falei que o avivamento ele muda geografias também, porque a terra, a água ali onde passava era uma água ruim e não produzia fruto nenhum. Deus restaurou até isso, a terra, sarou a terra por completo, porque a terra começou a produzir fruto, e ali começou a economia a crescer, as pessoas começaram a ter em abastança, e o avivamento foi por completo, porque transformou totalmente aquela nação. E eu creio que não vai ser diferente aqui no Brasil, porque ao contrário de lá, nós temos já uma terra muito boa, uma terra muito próspera. O Brasil é um país rico por natureza. Só que pelo fato dele ter sido gerado na escravidão, parece que o povo ele cresceu com essa maldição de se tornar escravo. E as nossas mentes parece que ainda vivem cativas, presas a essa escravidão. Mas nós precisamos quebrar isso, porque nós fomos chamados para a liberdade e para levar essa liberdade aos cativos. E eu creio no Senhor, eu creio nessa promessa, porque não é agora, não foi esse ano, mas já há muitos anos o Senhor tem falado disso, que o Brasil seria o celeiro do avivamento. Mas para que esse avivamento venha, realmente o que precisa é a transformação da igreja, é a união da igreja, é a igreja aprender a ser um corpo. É a igreja realmente se importar com o pobre, com a viúva, com aqueles que estão desamparados. Quando a igreja começar a se voltar para aquilo que está no coração de Deus, nós iremos funcionar de verdade. Aí nós iremos começar a colher o fruto desse avivamento, dessa mudança e dessa transformação. Mas isso tem que ser gerado no seu coração. Você tem que pedir para Deus transicionar a sua mente. Porque Romanos 12 fala isso. Paulo fala sobre isso. Que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos transformá-lo através da renovação da nossa mente. Mas hoje parece que é o contrário. Esse mundo tem entrado e tem transformado a nossa mente. E aquilo que antigamente era algo que às vezes nós considerávamos ruim ou até pecado, está entrando de uma forma tão sorrateira dentro da igreja que você começa a pensar assim, também não é assim, tem nada a ver. Eu sou muito radical nas minhas coisas, nas minhas escolhas. E às vezes as pessoas vêm sempre com aqueles questionamentos. Mas beber é pecado? Porque a Bíblia fala que se embriagar que é pecado. E eu sempre falo, mas alguém para ficar bêbado precisa do primeiro gole. Precisa começar. E eu sempre falo, eu prefiro ser como Paulo. Ele fala, se aquilo que eu bebo, se aquilo que eu como vai fazer o meu irmão pecar, eu não faço, eu não quero. Mas o problema é que nós queremos satisfazer essa carne. Eu queria tanto fazer isso. Eu não sei se na sua igreja eles liberam, mas aqui nós ensinamos a não fazer tatuagem. E não sabe o dilema que é. Porque as pessoas ficam procurando pregadores, pessoas que ensinam, que falam que pode fazer.
E eu sempre falo, mesmo que não seja pecado, no que vai te acrescentar isso? Se nós cantamos, nada mais satisfaz a minha alma, só Jesus, por que a sua satisfação tem que estar numa tatuagem? Por que a sua satisfação tem que estar em ficar ouvindo músicas do mundo? Por que a sua satisfação tem que estar em ter um namoro ilícito? Então, na verdade, é uma mentira. Nós não queremos abrir mão de nada. Você lembra que eu falei aqui no começo que Jesus sempre pedia aquilo que ele sabia que as pessoas não queriam abrir mão? Jesus, ele vai te pedir justamente aquilo que você fala, ai, mas esse daqui é de estimação, eu gosto tanto, eu queria tanto fazer. Eu oro tanto para que um dia a igreja volte atrás e fala, não pode fazer tudo isso. Sem sacrifício não há cruz. Jesus, ele pagou um alto preço. Nada que você venha fazer vai se comparar. Deixar de beber, deixar de fumar, deixar de tantas coisas, não é nada comparado àquilo que Jesus já fez por nós. Mas parece que falar para você, não faz isso, ai, é um peso. Precisamos mais de Deus. Quanto mais de Deus em você, menos de você. Nós temos que pedir, Senhor, venha preencher assim de uma forma que eu não venha sentir falta de nada, Deus. Mas que eu venha ser cheia do Teu Espírito Santo. Para que quando eu venha falar, para que quando eu olhar, ou mesmo quando eu não faça nada, mas as pessoas olhem em mim e sintam algo diferente. Falam, olha, você tem a presença do Senhor. Eu sinto essa paz, eu sinto algo quando eu estou perto de você. É a presença de Deus que tem que brilhar em nós. Não vai ser uma roupa, não vai ser um brinco, não vai ser uma maquiagem. Não que não possa, não, eu estou aqui com maquiada e tudo. Mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é Cristo em nós. É o Espírito Santo de Deus governando as nossas vidas, nos direcionando, vai para cá, vai para lá. Não vai, porque muitas vezes Ele também vai falar, não vai, não faça. Mas até onde você está disposto a abrir mão para que esse avivamento venha sobre a sua vida? Até onde você está disposto? Porque aquele jovem rico, ele não teve essa disposição. E é interessante, porque ele seguia tudo certinho. Jesus falou para ele, você sabe dos mandamentos? Ele falou, sei. Eu cumpro eles desde pequenininho. E a palavra fala que Jesus amou ele, porque Jesus sabia que era verdade. Mas o Senhor encontrou algo lá no fundinho do coração dele, que era maior que a vontade de servir a Jesus, que eram os bens que ele tinha. Não que seja pecado a pessoa ter bens, mas o apego que ele tinha era maior. E quando Jesus falou assim, tem uma coisa assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. A palavra fala que o semblante daquele jovem na hora caiu. Eu quero que você pare e pense. Se Jesus te pedisse algo nesta noite, e Ele falasse, filho, para você me seguir, você tem que deixar isso. Qual seria a sua resposta? Será que você ia fazer como Eliseu fez, quando Elias jogou a capa ali sobre ele? E ele já abriu mão do arado, já queimou as carroças, já matou os bois e falou, estou seguindo. Ou será que você ia ficar pensando, mas Jesus, eu tenho que fazer isso. Mas Jesus, eu quero tanto fazer. Será que você abriria a mão por Ele? Ou será que o que você quer, a sua vontade ainda é maior do que o Senhor?
Porque se essa vontade for maior do que Deus, ela é o seu Deus. Aquilo que você é escravo, isso sim é o seu dono. Se nós não conseguimos nos libertar de algo, é porque isso ainda é dono nosso. Nós ainda não entendemos que somos propriedades do Senhor. Não estamos vivendo essa geração eleita. Precisamos parar e avaliar o nosso evangelho. Precisamos parar e avaliar a nossa vida, a nossa conduta diante de Deus. E nos voltarmos ao Senhor. A nação de Israel, ela vivia fazendo isso. Servia ao Senhor por um tempo, daqui a pouco ela se voltava a outros ídolos. Nós temos o costume de falar que nós evangélicos não temos ídolos, porque nós não temos estátua nas nossas casas. Mas nós idolatramos tantas outras coisas. Idolatramos pessoas, idolatramos ministério, às vezes idolatramos até a placa da nossa igreja. Nada é maior do que o Senhor. Você sabia que nós não podemos nem idolatrar o nosso método de trabalhar? Porque, na verdade, quem traz o crescimento é o Senhor. Se você ler ali a palavra de Atos, fala assim que todos viviam em comunhão, no partir do pão, e eles continuavam em oração ao Senhor. E a palavra fala que Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Não é a força dos nossos braços, mas é o Senhor. Por isso que nós precisamos buscar a Ele, porque é Ele que vai fazer. Por isso que tantos pastores, tantos líderes têm se cansado, porque nós queremos fazer do nosso jeito, na força do nosso braço. Ah, isso daqui está dando certo, eu vou fazer assim. Ficamos buscando no livro de autoajuda, né? Os 10 passos para as bênçãos, sendo que a nossa bênção ela vem da mão do Senhor. Jesus ele falou: sem mim não podeis fazer nada. E é verdade, nós não podemos fazer nada. Você pode até querer fazer, e você até consegue fazer por um determinado tempo, mas não dá continuidade, não prospera, porque é você levando na força do seu braço. Não é o Espírito Santo conduzindo. Nós temos que voltar como aquele povo se voltava a Deus. E às vezes eu fico perguntando para Deus. Esse tempo atrás o pastor Wellington, ele ministrou sobre a igreja perseguida. E ele falou algo muito interessante. Ele falou: será que essa igreja de hoje vai ter que sofrer essa perseguição para ela poder crescer? Será que nós vamos ter que esperar um tempo de dificuldade maior para que nós venhamos nos voltar a Deus? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Porque se você for ver também na igreja de Atos, eles estavam vivendo esse tempo e eles começaram a igreja ali crescer, mas eles pararam ali, eles esqueceram que Jesus falou: ó, vocês vão até os confins da terra, vão para Samaria, vão para todos os lugares. Mas estava tão gostoso, todo mundo vivendo ali em comunidade, né? Até que começou a perseguição. E quando eles foram perseguidos, todos os lugares que eles passavam ali, eles levavam o evangelho. Não espere chegar esse tempo de perseguição, porque se você realmente não estiver firmado em Deus, você também não vai suportar. Assim como aqueles discípulos, porque a palavra fala que além dos 12, tantos outros seguiam a Jesus, mas a cada palavra que Jesus falava, eles iam falando: ah, essa palavra é dura, não é para mim, e davam as costas e iam embora.
Porque a maioria ali estava andando com Jesus por interesse. Eles sabiam que Jesus curava, e eles sabiam também que Jesus multiplicava o pão. E muitos queriam viver atrás dele para estar comendo, para estar vivendo um milagre. Mas quando Jesus cobrava algo, eles falavam: essa palavra é dura. E eles não queriam mais seguir a Jesus. Essa geração nossa, ela tem sido muito mal falada. E eu fico triste por isso, porque eu sei dentro da igreja que tem potenciais tão grandes. Então não se entristeça hoje com tudo isso que aconteceu, porque Deus, Ele também está vendo esse potencial em você. E é por isso que Ele está chamando a nossa atenção. Filhos, eu que tenho algo maior, melhor para você. Se você acha que isso que você está vivendo é tudo, não é. Eu tenho muito mais. Eu tenho mais, além. A palavra nos fala, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não entendemos os caminhos do Senhor. Mas como o Jeter falou, não precisamos entender, nós temos que obedecer. E quando nós aprendemos a obedecer e a seguir aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós, nós iremos viver maravilhas. Nós não teremos que fazer força nenhuma. Começar do louvor, quando tocar o louvor, esse louvor vai ser verdadeiro, tão verdadeiro que vai curar, vai restaurar. As pessoas vão chegar ali e vão cair, vão se prostrar, porque vai ser algo muito forte. Deus vai dar letras, composições novas. Nós não iremos precisar copiar a identidade de ninguém, porque Deus vai dar uma identidade para cada um de nós. Será algo maravilhoso. Mas depende de mim, depende de você. Vai depender do que você vai fazer com todas essas informações que você recebeu hoje. Você vai para casa, vai ouvir e amanhã vai continuar da mesma forma? Ou você vai ser como esses jovens que falaram: não, Deus, eu quero mais, eu quero viver mais do Senhor. E eu não quero apenas só a transformação para mim, mas eu quero transformar todos aqueles que estão ao meu redor. Eu quero a mudança, eu preciso dessa mudança. Quantos aqui nesta noite querem essa mudança verdadeiramente na sua vida? Deus, Ele vai sondar o coração de cada uma de vocês. Por isso o Senhor falava: arrependimento. Arrependimento. Então convido você a se pôr de pé. Que o Senhor encontre no seu coração o verdadeiro arrependimento, o anseio de conhecer mais a Ele, de querer mais dEle. E que aquilo que está no seu coração, que você sabe que ainda é errado, coloque nessa hora diante dEle. Coloque diante dEle e fala: Senhor, tira isso de mim, Espírito Santo de Deus. Que a Tua verdade, Senhor, venha me libertar. Eu fui chamado para a liberdade, que eu possa viver essa liberdade, Senhor. Que o Senhor venha ver no seu coração esse ardor e também essa tristeza por saber que você ainda não está fazendo aquilo a qual você foi chamado. Mas que você saia nesta noite com essa palavra, que você é geração eleita, você é sacerdote real, você é povo adquirido de Deus, e que você tem um propósito, você tem um objetivo, que é anunciar este reino, é anunciar esse amor, esse Deus maravilhoso. Feche seus olhos. Pai, em nome de
obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nesta noite. Deus, nós temos um coração grato, porque não foi aquilo que nós queríamos ouvir, mas foi aquilo que o Senhor queria falar com cada um de nós. E que esse avivamento comece, Senhor, através da minha vida, a partir de mim, Senhor. Porque eu me arrependo, Deus, porque eu reconheço o quanto ainda sou pecadora diante de Ti. E quantas coisas eu preciso mudar. Deus, mas como Isaías, Pai, que declarou que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo que também tinha lábios impuros, mas que ele queria ser mudado e transformado. Eis aqui, Senhor, o Teu povo. Toca sobre cada um deles, Pai. E assim como Isaías, eles possam ouvir a Tua voz dizendo: a quem enviarei? E que eles possam dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus, eis aqui essa geração que irá fazer a diferença, Pai. Eu sei que muitos não acreditam nessa geração. Declaro que essa geração é a geração do milênio, geração sem foco, geração sem compromisso. Mas em nome de Jesus, que toda palavra venha a ser quebrada nesta noite. Eu declaro, Senhor Deus, e profetizo sobre esta geração, que ela é a geração eleita do Senhor. Ela é uma geração que foi levantada pelo Senhor para fazer a diferença. E eu creio, Senhor, que está sendo gerado no coração deles esse arrependimento. E virá a transformação, Deus, para a Tua glória. Porque é o Teu nome que será exaltado, que todos vejam em nós o Senhor. Pai, que deste lugar saiam ministros renovados, que deste lugar seja levantado a voz profética. Restaura o sacerdócio, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Pai, no nome de Jesus, esse povo, a começar em nós. E como geração, nós colocamos também o nosso Brasil. Pai, nós declaramos que essa terra pertence a Ti. Nós declaramos que é chegado o tempo do Brasil se render aos Teus pés. Ah, Deus, mesmo que muitos não tenham se rendido, muitos não tenham aceitado, mas eu creio, Senhor, que eu estou diante daqueles que não dobrarão seus joelhos ante outros deuses, mas irão declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que dependente daquilo que eles tenham que passar, eles não irão negar o Seu nome, mas eles irão fazer a diferença nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Continue clamando, continue falando com o Senhor. Rasgue o seu coração diante dEle. Rasgue o seu coração.
enquanto estava tendo a